Comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler uma parábola hoje. Eu quero falar de uma linda parábola. Queridos, é um dos textos que eu mais amo. Na verdade, é uma das palavras que eu mais me identifico em toda a Bíblia Sagrada. Olha que sério, hein? Esse texto que nós vamos ler agora, na minha opinião, é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. Não desqualificando os demais, pelo amor de Deus, mas esse texto aqui é importantíssimo. Quem já encontrou Lucas capítulo 10, diga amém. Versículo 25. A parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Ficou uma parábola para esse. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram-se, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ele ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele respondeu: Que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. A igreja diga amém. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Acabamos de ler a parábola do bom samaritano. Fala aos nossos corações, Senhor, que estamos aqui hoje prontos e sedentos para ouvir tua voz. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Jesus usou muito o meio da parábola para se comunicar. Parábola é uma maneira simples de falar algo difícil. Quando você quer falar para o seu filho algo que é muito complexo, para a idade dele, geralmente você usa o meio da parábola. Você tenta usar comparações. Você tenta usar exemplos para que o seu filho entenda o que você quer dizer. Então, quando Jesus foi interrogado, diz a Bíblia que ele foi interrogado por um doutor da lei. Era um daqueles religiosos extremamente
capacitado, conhecedor da lei, da Torá, conhecia do hebraico, conhecia de toda a Escritura, e era por isso que ele era chamado um doutor, ele era um acadêmico, alguém que tinha gastado tempos e anos, e como dá trabalho estudar, como dá trabalho ler, como dá trabalho se dedicar aos estudos, cansa, é complicado, toma tempo. E ele tinha gasto anos da sua vida lendo as Escrituras. E o grande problema de quando a pessoa se intelectualiza demais é ela esquecer que tem alguns mistérios na Bíblia, que, como eu já disse, são mistérios, são coisas que só entendemos se Deus quiser revelar. E às vezes eu me encontro com algumas pessoas aí que estudaram muito, que estudam muito, e às vezes eles querem dar resposta para tudo, mas nem tudo nós temos resposta. Às vezes sou questionado, principalmente nas aulas que apresento aqui na segunda. Às vezes nós somos questionados, eu sou questionado aqui pelo nosso grupo de estudos, e algumas coisas eu me vejo limitado para responder, porque são mistérios da palavra de Deus. E esse doutor, ele chega para o Senhor, ele faz uma pergunta de cunho, uma pergunta que tinha um teor soteriológico. O que é soteriológico? Teor da salvação. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? É uma pergunta que as pessoas elas fazem. O que eu faço para ser salvo? Se a pessoa pergunta o que eu faço para ser salvo, porque ela acredita que existe uma outra vida. Ela acredita que não se resume somente essa época aqui, essa nossa vida, que é uma vida limitada, que é uma vida passageira. E o tempo está passando, nós estamos envelhecendo, né? Ele então perguntou: Senhor, o que eu faço para que quando eu morrer, para que quando eu vier a morrer, o que eu faço para ter a salvação eterna? E ele não perguntou porque ele tinha essa dúvida, porque ele já tinha as opiniões dele. Sabe quando você pergunta alguma coisa para alguém que você já tem a resposta, você quer saber a opinião da pessoa? E ele fez uma pergunta complexa para Jesus sobre a salvação. E quando ele perguntou sobre a salvação, o Senhor olhou para ele e, percebendo toda a dinâmica da intenção daquela pergunta, o Senhor falou para ele: não, me fala uma coisa. Conhece as Escrituras? Sim, Senhor, conheço. Certo. O que diz as Escrituras? Quais são os nossos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre qualquer coisa, amar a Deus. Certo. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, 5 deles do homem a Deus, 5 deles do homem ao próximo. O que eu faço para herdar a vida eterna? Seguir os mandamentos. Daí o rapaz ouviu aquilo, o doutor ouviu aquilo e falou: boa resposta. Deixa um negócio mais tenso. E quem que é o meu próximo? Uma pergunta mal intencionada. Senhor, quem que é o meu próximo? Tá, amar a Deus, Deus é único, né? Certo. Não são deuses, um Deus, perfeito. E quem é o meu próximo? Daí o Senhor, com a sabedoria do céu, olhou para ele e falou assim: quem é o próximo? Vou te contar uma história. Gosta de história? Gosto. Senta aí, ouve essa. Um homem desceu de Jerusalém para Jericó, 25 quilômetros, é uma descida de 1000 metros, uma bela de uma descida. Ele desceu 25 quilômetros de Jerusalém a Jericó, uma região perigosa, uma região onde ocorria muitos assaltos. Toda cidade tem uma região muito violenta. Nós somos privilegiados, nós temos várias amarradas em nome de Jesus, mas tem várias regiões perigosas. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e o doutor sentou e falou: certo, pois não. E o que aconteceu é que ele estava no meio do caminho e vieram assaltantes. Esses assaltantes vieram, roubaram o que
tinha, bateram nele, machucaram ele, jogaram ele no meio do caminho e ele ficou meio morto. Olhe para cá. Ele foi jogado no caminho e ficou meio morto. Quem entendeu? Diga amém. Ficou apagado, todo arrebentado, todo moído. E o rapaz abriu os olhos e falou: sério? E ali? E ali? E aí, naquele exato momento incrível, eles fugiram, os ladrões fugiram naquele exato momento. Estava descendo de Jerusalém também para Jericó, no mesmo caminho, o sacerdote do templo. O sacerdote, aquela imagem do sacerdote era de um homem praticamente santo. O sacerdote era aquele que ficava no templo, que conhecia a lei do Senhor. O sacerdote era aquele que tinha, estou abrindo aspas, comunhão com Deus. Era um homem que tinha responsabilidade de pegar o incenso e levar o incenso ao altar de Deus. Era um homem que ouvia a oração do povo e falava com Deus. Era o único que poderia entrar no Santíssimo para levar as ofertas do povo. Esse sacerdote, quando viu o homem jogado, diz a Bíblia, o próprio Jesus contando a história, que o sacerdote olhou e ele simplesmente passou de lado. Ele passou pelo outro lado para que ele não passasse perto onde estava o homem jogado. Certo. E aí, o que mais que aconteceu? O que aconteceu é que ele foi embora. O sacerdote foi embora. Daí no mesmo momento, na mesma hora, desceu um levita. Levita, sabe quem que é o levita? Descendente da tribo de Levi, certo? Que mais? Era outro do templo. Era alguém do templo que adorava a Deus. Era alguém do templo que tinha a função de cuidar dos utensílios sagrados, que louvava a Deus no templo, os compositores, os músicos, os levitas, os adoradores. E o levita, quando passou perto daquele homem jogado, ele olhou assim, e ele, opa, não vou passar ali não. E ele atravessa, e ele passa pelo outro lado, para não passar por onde estava o homem jogado. Tanto o sacerdote como o levita, eles tiveram a mesma atitude. Passaram e viram alguém caído, e eles não estenderam a mão. Quem entendeu? Diga amém. E Jesus contou essa história. O sacerdote e o levita, por mais que eles eram homens conhecedores da lei de Deus, eles só conheciam a lei, mas eles não praticavam a lei. Jesus estava dizendo o que para aquele grande doutor? Que não adianta conhecer a lei, não adianta conhecer as Escrituras, se você não pratica as Escrituras. Não adianta você conhecer os mandamentos e você ver a pessoa lá caída. Daí eu preciso usar um outro texto, o texto de Tiago, no capítulo 2, que diz que a fé sem obras é morta. Tiago sabia, sabe qual era a ideia de Tiago? Tiago chegou a dizer o seguinte, que o Tiago, ele conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia e ele estremece. Qualquer um pode conhecer as Escrituras, mas nós temos que praticar, porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma. E aquele doutor foi só assim, ele foi só diminuindo. Aquele grande doutor, ele foi só diminuindo. Acabou a história? Acabou nada. Tem mais história ainda. E aí aconteceu o que aconteceu? Que na mesma hora também desceu um samaritano. Um samaritano. E esse samaritano, quando ele começou a descer, quando ele começou a ver aquele homem jogado no chão, aquele samaritano olhou para aquele homem, e na mesma hora, no coração dele veio o sentimento: eu preciso fazer alguma coisa por ele. Quem entendeu? Diga amém. Eu preciso ajudar esse homem, eu preciso fazer alguma coisa por ele, porque ele está imóvel, ele vai morrer se eu deixar ele aí. E na hora que o samaritano viu aquele homem jogado,
aquele samaritano cai de joelhos perante aquele homem, e ele estende a mão, e ele abraça aquele homem, e ele começa a cuidar daquele homem. Quem está entendendo, diga amém. E o doutor da lei falou assim: mas espera um pouquinho, Jesus, antes do Senhor continuar, de onde que ele era mesmo? Ele era samaritano. E quando você começa a entender um pouquinho da história daquela época, você entende, sabe do que o samaritano, ele era um estrangeiro. O samaritano, ele era estrangeiro. O samaritano, ele vinha da região norte de Israel. E o interessante é que quando houve as invasões em Israel, lá na região norte, diz a história de Israel, que lá houve uma grande invasão de outros povos. E quando esses povos invadiram aquele lugar, eles começaram a povoar aquele lugar, eles começaram a trazer para aquele lugar costumes do seu povo. É mais ou menos quando você vai na Liberdade, lá no centro, na Liberdade, que é um bairro tradicional. De onde? De quem? Dos africanos? Não, dos japoneses. Então quando você vai lá, você encontra uma comida tradicional dos japoneses. Você encontra a colônia japonesa. Como nós temos em São Paulo bairros onde tem vários italianos, onde nós temos em São Paulo bairros onde nós temos vários judeus, onde nós temos em São Paulo bairros onde nós temos tantos outros aí. Então os samaritanos, eles eram estrangeiros. Eles tinham recebido influências de outros povos, de outras etnias. Eles adoravam outros deuses. Eles eram considerados pagãos. Eles não faziam parte da religião tradicional. O samaritano não conhecia a Bíblia. O samaritano não conhecia as Escrituras. Eu estou usando aqui um modo mais grosseiro para você entender. O samaritano não conhecia a palavra. Ele era considerado alguém de uma outra religião. Mas diz a Bíblia que quando ele viu o homem jogado, ele parou e ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa por ele, eu preciso estender a mão para ele, eu preciso ajudar esse homem. E Jesus falou: é assim que nós devemos agir, é dessa maneira que nós devemos fazer. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos. E aquele doutor ficou constrangido. Foi diminuindo. Quando ele falou samaritano, ele foi diminuindo. Eu estava lendo esse texto hoje, e quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus falou assim comigo: filho, esse samaritano, além de ter amor, ele tinha 3 coisas na vida dele, que são 3 coisas que eu vou derramar sobre a minha igreja nesse dia de hoje. Como você quer receber essa palavra? Diga amém. Amém. Deus falou comigo, eram 3 coisas que ele tinha, e essas 3 coisas eu vou derramar sobre a minha igreja. Olha para o teu irmão do lado, diga para essa pessoa: se prepare. Mais fé, diga: se prepare. Deus vai derramar 3 coisas proféticas na tua vida nesta noite. Quem recebe esta palavra, diga amém. Amém. Então aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 34. Vamos ver quais são essas 3 coisas. O samaritano, aproximando-se, a primeira coisa que ele fez: atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Repita comigo: azeite e vinho. Pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2, o que diz aí? Você leu muito baixo. Tirou 2 o quê? 2 dinheiros. Então são 3 coisas que esse tal samaritano da passagem tinha. Ele tinha azeite, ele tinha vinho, ele tinha dinheiro. Azeite, vinho e dinheiro. Vamos repetir? Azeite, vinho e dinheiro. São 3 áreas da nossa vida
São 3 elementos, são 3 áreas da nossa vida que nesta noite de domingo Deus está liberando sobre mim, sobre esta igreja aqui, Vale de Bênção em Brasilândia, sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que vão ouvir essa mensagem um dia, sobre a vida daqueles que vão assistir esse vídeo. Deus está derramando esses 3 elementos proféticos, e eu quero nesta noite ser uma voz de Deus aqui e profetizar que o ano de 2014 será o melhor ano que você já teve em toda a tua vida, em nome de Jesus. Se você já crê, já recebe, glorifique e aplauda ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia! Vamos entender o que a Bíblia diz. Vamos entender. O óleo representa, em toda a Bíblia, o óleo representa, o azeite representa a unção de Deus. A primeira coisa que eu entendi nesse texto, que Deus, Ele quer derramar da presença dEle sobre a nossa vida. O que Deus quer fazer nesse ano de 2014, Ele quer restaurar a tua vida em todas as áreas. Ele quer abençoar o teu casamento, Ele quer abençoar a tua vida sentimental, Ele quer abençoar a tua vida financeira. Mas tudo isso começa por onde? Tudo isso começa quando nós estamos cheios do azeite do Senhor, quando nós estamos cheios da presença de Deus. Não adianta, irmão, você pode correr de um lado para o outro, você pode sonhar, você pode trabalhar, se a presença de Deus não estiver contigo, você está andando em círculos. Mas nesta noite tudo começa quando a unção de Deus, ela vem sobre a nossa vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que antes que este culto encerre, a unção de Deus, ela será derramada sobre ti, em nome de Jesus. Esse ano de 2014 será um ano onde estaremos cheios, tomados pela unção da presença de Deus na nossa vida. Se você crê, glorifique e aplauda ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Tudo começa com a unção de Deus. Sabe disso? A unção de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Sabia, irmão? Dá essa notícia para o teu vizinho, cutuca ele aí, fala para ele: a unção de Deus, a presença de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Ela faz, irmãos, em tudo que você põe a mão. Amém. Em tudo que você põe a mão, em tudo que você pega para fazer. É pôr Deus na frente. A pessoa cheia da unção de Deus, ela põe Deus na frente. A pessoa cheia da unção de Deus, ela não se preocupa, porque ela sabe que Deus está na frente e que Deus garante a vitória. A primeira coisa que esse homem tinha, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Quem concorda de mim? Ele tinha um óleo, ele tinha um azeite. Então ele pegou esse óleo e lavou as feridas. O óleo veio para trazer a cura das feridas. Só o Espírito Santo de Deus pode curar as feridas da nossa alma. Deus me mostrou pessoas aqui dentro, poderia até te apontar nessa noite, é que Deus não me permite, mas Deus me mostrou pessoas aqui dentro que entraram aqui feridas. A sua vida foi ferida nesse ano de 2013. Foi um ano de decepções, foi um ano de frustrações, de traições, coisas tristes que aconteceram na tua vida. Mas hoje o bálsamo, o óleo do Senhor, ele cura as feridas da tua alma, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifica a Deus nessa noite. Vai ser diferente do que para além do óleo, ele tinha o segundo elemento. Qual era o segundo elemento? Era o vinho. E o vinho, em toda a tradição bíblica, o vinho representa alegria. Vinho representa alegria. Quando você lê lá em Cantares falando do vinho, é alegria. Quando você lê lá em João capítulo 2, Jesus entrando no casamento, lá nas bodas de Caná da Galileia, o que faltou naquele casamento? Faltou o vinho. Casamento sem vinho, irmãos. Casamento sem vinho é um casamento feliz. Casamento sem alegria é um casamento feliz. Casamento que não tem amizade
esposo da esposa é um casamento feliz. Uma casa que não tem alegria é uma casa como? Uma casa sem graça. Este vinho representa alegria. Este vinho representa alegria. Eu quero nessa noite profetizar uma palavra de Deus para a tua vida. Esse ano pode ter sido um ano triste. Esse ano você pode ter chorado na maioria dos dias. Mas eu quero profetizar que a alegria do Senhor, ela virá sobre ti. 2014 não será ano de luto. 2014 não será ano de lágrimas, mas será um ano de alegria do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda e exalte ao nome de Deus, aleluia! E vai ser uma alegria contagiante. Sabe de uma coisa? Quem estiver no teu lado vai ser feliz, quem estiver perto de você vai ser abençoado, porque a alegria de Deus, ela vai tomar conta da tua vida. Amém, querido? Vai ser um ano alegre, irmãos. Quem crê assim, diga amém. Ele tinha vinho, o samaritano tinha vinho. O religioso não tinha vinho, não tinha alegria. Mas o samaritano tinha. Ele tinha a alegria de Deus na vida dele. O que mais que ele tinha? Tinha que mais? Dinheiro. E o dinheiro, irmãos? Dinheiro fala de uma área da nossa vida muito complicada. Vida financeira é uma área complicada. Quem concorda, diga amém. Você que frequenta aqui a igreja, você sabe. Eu não sou um pastor que fala muito de dinheiro, de sucesso, essas coisas. Eu não sou de falar. Mas eu sou fiel à voz de Deus. Se Deus me mandou falar, eu falo, queridos. Esse dinheiro aqui, que ele chegou na estalagem com o seu camarada todo arrebentado. O cara estava arrebentado que nem o Anderson Silva. Você viu a luta do Anderson Silva? Meu Deus, que fé aqui, que pancada foi aquela, meu Deus. E ela não ia, irmãos. Voltar a Bíblia, né? Vamos voltar aqui. Ele chega com o Anderson Silva em cima do seu cavalo. Ele chega com o cara todo arrebentado em cima do seu cavalo. Ele para lá na estalagem, desce, pega o cara no colo, entra com ele na estalagem, coloca ele em cima de uma cama. Chamou um rapaz e falou assim: eu preciso de uma coisa, eu preciso te contratar para você cuidar dele, dar os remédios, cuidar das feridas dele, fazer tudo o que ele precisa, dar alimentação para ele. Quanto que vai custar isso aqui? Para ele ficar aqui. Quanto que custa? Custa tanto. Meteu a mão no bolso, pegou do bolso, está aqui o dinheiro. Pegou 2 dinheiros, dinheiro daquela época, pegou lá e tá aqui. Quanto que custa ficar no UTI? Ficar uma semana, ficar um mês no UTI? Quanto que custa? Hospital aí, top. Ah, custa tanto. Pega lá, aqui. Tá aqui o dinheiro. Eu vou lá onde eu tenho que ir. Quando eu voltar, se ficou mais caro, me passa a conta, que eu vou ter para acertar contigo a diferença. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Irmão, só pode fazer isso. Só pode fazer isso quem tem condição financeira para fazer isso. Quem concorda, diga amém. Amém. Só pode chegar, botar a mão no bolso e chegar junto só quem tem condição de fazer. Vontade, todo mundo tem. Esse samaritano, ele tinha dinheiro no bolso, ele tinha condição financeira, ele tinha provisão financeira para fazer isso. E eu estava preparando essa mensagem, Deus falando comigo. Deus começou a falar comigo e Deus me deu autoridade para profetizar esta palavra aqui nesta noite. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai te dar condição financeira, que Deus vai te prosperar financeiramente. Você que trabalha por conta, Deus vai te prosperar financeiramente. Você que tem orado para Deus preparar um emprego melhor para você, você que tem orado para Deus te honrar onde você trabalha, eu profetizo honra financeira, honra material na tua vida. Eu quero profetizar, você que tem aí orado e tem dito: Senhor, me dá condição para fazer esse curso, Deus me dá condição para conseguir fazer esse projeto. Deus nessa noite, Ele está assinando projetos de pessoas e dizendo: pode sonhar, porque em 2014 viverão grande
em sonhos, voarão mais alto do que pensam, voarão como as águias, porque o Deus que capacita, Ele vai te capacitar para isso. Estenda a mão, irmão, estenda a mão e receba a provisão de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abre a boca, glorifique e exalte. Receba esta palavra, receba esta palavra, receba esta palavra da tua vida, receba esta palavra da tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Deus dá condição. Deus dá condição. Deus dá condição para isso. Esse samaritano tinha condição de fazer isso. Tinha, porque Deus abençoou a vida dele. Quando eu abençoo, quando eu abençoo, Deus me abençoa. Quem entendeu? Diga amém. Quando eu ajudo, Deus me ajuda. Quando eu estendo a mão, Deus me abençoa, irmãos. Não tem como. Quando eu ajudo alguém, irmãos, quando eu abençoo alguém, quando eu colaboro com a vida de alguém, irmãos, Deus me abençoe e honra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu lembro que em 2006, ano de 2006, eu fui abençoado com a minha primeira bolsa de estudos na faculdade. Sabe que das faculdades que eu fiz, 3 bolsas de estudos. E a minha primeira faculdade, no ano de 2006, ingressei. Foi uma bolsa que eu consegui, para a glória de Deus. Eu lembro que depois disso, eu consegui conversar com 2 amigos, 2 irmãos em Cristo, e consegui apresentá-los à faculdade, e eles também foram abençoados com bolsas de estudos. Eu fui abençoado, não fui? Então eu fui lá e abençoei alguém. Quem entendeu, diga amém. Fui abençoado depois disso com uma outra bolsa de uma pós-graduação. E depois disso, certa vez eu participando de um congresso teológico na faculdade, reencontrei um amigo que estudei lá na minha primeira faculdade de filosofia. Reencontrei ele. Ele comentou comigo que estava estudando numa faculdade, que era um baita de um curso caro, um curso de quase R$1.000 por mês. E comecei a conversar com ele. Cheguei para ele e falei assim: e aí, será que é difícil conseguir uma bolsa? Ele falou: não, vamos conversar com as pessoas certas, vamos atrás, vai dar tudo certo. No dia que ele falou isso, eu comecei a orar, queridos. No dia que ele falou isso, eu comecei a orar. Falei: Deus, vai na frente. E ele foi me apresentando as pessoas. Eu fui lá e conversei com o diretor. E fui lá e coloquei a situação. Falei: olha, eu sou pastor de uma igreja lá na Brasilândia, faço trabalho com dependente químico, faço trabalho com morador de rua, tenho desejo de fazer esse curso aí com vocês, mas não tenho condição de pagar, não dá para pagar nem R$1 para fazer esse curso. O diretor olhou para mim assim e falou: faz o seguinte, escreva uma carta para mim, põe uma carta e faz um documento e me traga aqui tal dia. Cheguei em casa, preparei a carta, levei para ele, queridos. E para a glória de Deus, fui abençoado com essa bolsa de estudos para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe o que eu entendi, irmão? Que quando você ajuda alguém, Deus te abençoa. Quando você estende a mão para abençoar alguém, o mesmo Deus vai também abençoar e prosperar a tua vida. Esse homem foi honrado por Deus e Deus também vai te honrar. 2014 será um ano de honra na tua vida. E onde você pôr a mão, Deus vai prosperar em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, bate palma, glorifique e exalte. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Vamos ficar em pé. Jesus olhou para aqueles doutores e falou assim: vai e faz o mesmo. Quer ser abençoado? Faça o mesmo. E a bênção de Deus, ela virá sobre a tua vida. Eu quero fazer uma oração.